Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 39. Capítulo 302. Em meio à horda demoníaca, duas auras poderosas surgiram repentinamente. Raios vermelho escuros e uma onda de choque aterradora lançaram os prisioneiros transformados em demônios para longe. Kong afastou um demônio com um golpe, seu olhar fixo nas duas figuras que agora irradiavam poder, sua expressão sombria. Eles recuperaram e voltaram ao seu auge? Isso vai ser difícil. No centro das ruínas, Bullet e o Conde Vermelho olharam para baixo, sentindo o poder há muito perdido percorrer seus corpos. Essa força já voltou? Um lampejo de alegria cruzou o rosto de Bullet, transformando-se em um sorriso feroz. Ele havia ficado preso por tanto tempo que seu corpo se deteriorou. Pensou que levaria meses para se recuperar, mas aconteceu em um instante, salvando sua vida. Ao lado dele, o Conde Vermelho, apoiado em seu guarda-chuva, esboçou um sorriso malicioso. Seu Haki se manifestou, e seu uniforme de prisioneiro esfarrapado chicoteou ao seu redor. Nunca pensei que sentiria esse nível de poder novamente na minha idade. As correntes douradas de luz se dissiparam, e a horda demoníaca se aproximou novamente. Mas para as duas lendas, agora de volta ao seu auge, toda a batalha havia mudado. Esses monstros não representavam mais uma ameaça. Na orla de Mary Geoise, os 5 anciãos, pressentindo a luz, imediatamente mudaram de direção e se dirigiram para sua origem. Essa é a fruta dele. Do remanescente morto, sibilou o verme da areia Júpiter, deslizando sobre os escombros. O Gilki Saturno manteve o ritmo. A lendária fruta da vida para Messia. Ninguém mais possui um poder de cura dessa magnitude. Roar, um cão infernal de 3 cabeças irrompeu das ruínas, envolto em chamas. Em suas costas, o rosto de Shamrock era uma máscara de fúria gélida. Arcanjo, Luiz, vim para te matar. As correntes de luz no centro da outra horda de demônios, aquela que cercava o grupo de Crocodile, também explodiram em luz. Uma onda de choque arremessou os demônios para trás. Quando a poeira baixou, o Crocodile e Teas de Shiryu estavam envoltos no brilho dourado, com seus poderes totalmente restaurados. Mas seus rostos estavam pálidos, suados e marcados por uma relutância pura e genuína. Quando os demônios atacaram novamente, as 3 lendas os atravessaram como se fossem papel. Seus movimentos eram poderosos e fluidos, mas seus rostos eram sombrios e relutantes. Lá do alto, Itsumade Marcos Mars viu tudo e zombou. Então, eles também estão sendo controlados à força? Que patético. Os fracos jamais poderão decidir seu próprio destino. Isso inclui você. Pensou ele, voando em direção à fonte de todas as correntes de luz. Você pode ser o mais forte que já enfrentamos, mas diante dele, você não passa de uma formiga. Ele rompeu pelas nuvens, avistou uma figura em uma pequena nuvem e desencadeou uma torrente de fogo. A figura na nuvem simplesmente ergueu a mão. Uma massa de mochi disparou, formando um enorme escudo revestido de Haki que bloqueou as chamas. Os olhos de Tsumade se arregalaram. A fruta Mochi Mochi? Você é o Katakuri. Assim que as chamas se dissiparam, Katakuri permaneceu de pé, segurando seu tridente Mogura, olhando em silêncio. Itsumade olhou para além dele para a fonte de luz que parecia um sol em miniatura. Apenas uma construção. Onde está aquele resto morto? Ele examinou o céu, mas não encontrou nada. Ele se virou para Katakuri. Charlotte Katakuri. Onde está Louis? Katakuri zombou, revestindo seu tridente com relâmpagos preto-avermelhados. Sem importância. Enfurecido, Itsumade mergulhou sobre Katakuri, suas próprias garras crepitando com Haki. De repente, uma onda de perigo letal o atingiu. Ele congelou no ar, com as penas eriçadas. O sol em miniatura escureceu, revelando uma figura dourada com mais de 5 metros de altura e asas brancas como a neve. Correntes douradas da vida estendiam-se de suas costas, arrastando-se até as nuvens abaixo. Então, não foi uma construção. Itsumade se livrou do terror e disparou em direção a Louis, criando uma explosão sônica. Louis, olhando para baixo, simplesmente levantou uma das mãos. Uma luz dourada ofuscante inundou o céu. Partículas de luz fluíram para cima, coalescendo em várias lanças douradas. A sensação inédita de morte paralisou Itsumade no ar. Antes mesmo que pudesse bater as asas, as lanças já o haviam atingido, empalando. Sangue escarlate choveu do céu. Um grito psíquico e penetrante de agonia ecoou nas mentes de Mu, dos outros anciãos, de Shamrock e de Junko. Marco. Os outros anciãos mudaram de forma e saltaram em direção ao céu. Shamrock fez com que seu cão infernal o lançasse, a besta se transformando no ar em uma lâmina que se chocou contra sua mão. Em Mary Geoise, e Mu, de pé no topo do castelo Pangeia sobrevivente, observava o céu brilhar em tons dourados. Seus olhos vermelho-sangue, circundados por anéis, se estreitaram. Este mundo não precisa de outro ser com tanto poder. O corpo esguio de Mu irrompeu em uma aura negra e física. Asas demoníacas brotaram e um tridente gigante surgiu em sua mão. Voou! O corpo colossal de Tsumade caiu do céu, atingindo os anciãos que subiam e arremessando-os de volta à terra sagrada em ruínas. Bum! O impacto sacudiu a headline, levantando uma nova nuvem de poeira. Uma luz dourada desceu. Shamrock, pressentindo a presença que detestava, avançou para atacar. Uma figura alta o interceptou. Um tridente imbuído de Haki bloqueou seu florete. Bum! O choque do Haki do Conquistador dissipou a poeira e as nuvens, deixando o sol brilhar no campo de batalha. Os cabelos vermelhos de Shamrock voaram para trás, revelando seu rosto contorcido por uma fúria fria. Charlotte Katakuri, você ousa mostrar a sua cara para mim. A intenção assassina de Katakuri não era menos feroz. Depois daquele dia treinei, ganhando força com o único propósito de encontrar você. Hoje Louis me deu essa chance. Observe e experimente o poder que conquistei. Shamrock observou a figura dourada, Louis, descer passando por ele, mas era impotente para impedi-la. Katakuri era mais forte, quase no mesmo nível de Charlotte
Lot Linlin. Não, o perigo que ele representava era ainda maior. Você está velho. Esse nível de crescimento é antinatural. Rosnou Shamrock, desviando um golpe. A perda nos faz crescer, respondeu Katakuri, atacando novamente, seu tridente um borrão de Aki do armamento e Aki do conquistador. A figura dourada pairava 100 metros acima da Terra Santa, com suas asas brancas como a neve bem abertas. Bem lá embaixo, a forma colossal de Tsumade estava crucificada na headline. 3 lanças douradas, atravessando sua cabeça, peito e estômago, o prendiam à rocha. Partículas douradas emanavam de seu corpo, sua força vital se esvaindo visivelmente. A dor de estar preso e drenado vivo arrancou um lamento sobrenatural e reprimido de Marcus Mars, que ecoou pelas ruínas. Louis ergueu os olhos, seu olhar percorrendo milhares de metros, fixando-se na figura demoníaca no topo do castelo de Pangeia. Imu, observando o estado de Marcus, ficou descontente. Mas, precisando de reforços, Imu ergueu o livro misterioso. Chamas negras irromperam, envolvendo Marcus e consumindo as lanças douradas. Num instante, Marcus estava completamente restaurado. Ele se levantou, e os outros 4 anciãos, também em suas formas bestiais, se moveram para cercar Louis. Itsumade, Gyuki, Sanvir, Bakotsu e Oki. Ponderou Louis, seus olhos percorrendo os monstros. Louis ajustou suas asas, desviando-se dos rugidos imbuídos de Aki do Conquistador e dos golpes congelantes dos 5 anciãos. Ele empunhou sua espada e lança, ambas crepitando com relâmpagos vermelho escuros, e olhou novamente para 5 figuras monstruosas que o cercavam, franzindo a testa. Não só Marcus Mars e Tsumade foi restaurado pela habilidade desconhecida de Imu, como até mesmo Sanvir, Júpiter, que ele quase havia cortado ao meio, voltou ao seu estado original. Era óbvio, Imu estava ativamente curando-os, usando um poder desconhecido para purificar a energia que Louis havia incrustado em seus ferimentos. Ele já tinha visto isso antes, durante a batalha na Ilha dos Homens Peixe contra os Cavaleiros de Deus. Quando estava prestes a matá-los, chamas negras irromperam em seus corpos, neutralizando seu poder. Agora, a mesma coisa estava acontecendo. Louis sabia que o Aki dos anciãos não era forte o suficiente para dissipar sua energia debilitante enquanto eles estivessem gravemente feridos. Esse era, sem dúvida, o poder de Imu. Ele percebeu que conseguir um confronto direto com Imu para obter informações seria extremamente difícil. Ele já havia avaliado o Aki de Imu e estava confiante de que poderia enfrentá-lo de igual para igual. Mas Imu, como demonstrado pelas 5 bestas, não tinha intenção de lutar de forma justa. Embora Shiki e Oshoku ainda estivessem no campo de batalha, Louis não tinha intenção de pedir a ajuda deles. Ele conhecia Shiki. O favor foi retribuído. Se Shiki tivesse conseguido recrutar Bullet e o Conde Vermelho estaria procurando uma oportunidade para apunhalar Louis pelas costas. No momento, Shiki era provavelmente a pessoa no mundo que mais desejava que Louis e o governo mundial se destruíssem mutuamente. Louis já havia tomado sua decisão. Era melhor cortar um dedo do que ferir os 10. Já que não podia acabar com tudo de uma vez, pelo menos mataria alguns dos 5 anciãos. Num instante, a aura de Louis explodiu sem reservas. Ele empunhou suas armas, sua intenção perigosa fixando-se nos 5 monstros. A pressão repentina, capaz de derrubar montanhas, deixou os 5 anciãos tensos. Eles sabiam que as intenções dele haviam mudado. No segundo seguinte, as asas de Louis bateram, e ele disparou para frente como um meteoro dourado. Apenas descendente de um inimigo derrotado, ecoou uma voz do castelo de Pangeia, onde a figura esguia de Imu permanecia na sombra, com asas de morcego tremulando. Eles perderam para Imu há 800 anos. O que você, sozinha, pode fazer? A mão esguia de Imu agarrou um tridente gigante, apontando-o para o anjo. Leve-o. Como você ordena? Os 5 anciãos rugiram, seus últimos vestígios de medo desaparecendo. Uma energia negra e abissal rodopiava ao redor deles enquanto todos se transformavam em suas formas híbridas mais poderosas e avançavam para enfrentá-lo. Ao longe, a maré negra de demônios, como se recebesse uma ordem de Imu, voltou-se e avançou em direção a Louis. A partida repentina da maioria dos demônios deu a Teaj, Shiryu e Crocodile, que estavam sob controle, um momento para respirar. Mas antes que pudessem recuperar o fôlego, Teaj e Shiryu se viram cercados por demônios em uma formação perfeita em linha reta, como se tivessem acionado uma armadilha. Um círculo mágico negro se iluminou sob seus pés, engolindo-os. Um instante depois, versões demoníacas de Teaz e Shiryu emergiram, seus corpos inchados a tamanhos gigantescos, empunhando tridentes. Zerhaha, rugiu o demônio Teaz. Este poder. Demon Shiryu se virou para o último sobrevivente, Crocodile. Hehehe. Por que você não se junta a nós? Ao ver isso, Crocodile não conseguiu mais manter a calma. Instantaneamente, ele se dissolveu em areia e fugiu. Que diabos está acontecendo com esses caras? O demônio Teashi e o demônio Shiryu o soltaram, enviando demônios menores atrás dele enquanto se dirigiam para o campo de batalha principal. Em outro lugar, Bullet, com o torso nu, subjugava Kong com uma tempestade furiosa de golpes imbuídos de Aki. Perto dali, o Conde Vermelho, de volta ao seu auge, abrirá caminho em meio à horda de demônios, sua espada guarda-chuva um borrão. Mas, de repente, o ataque do Conde Vermelho tornou-se cauteloso. Seu excelente Aki da observação pressentiu o que acontecerá com Teashi e Shiryu. A mudança foi rápida demais, estranha demais. Ele não entendeu o gatilho, então recuou lutando na defensiva. Bullet, por outro lado, era um turbilhão de poder puro e selvagem. Ele neutralizava sem esforço a imortalidade de Kong, golpeando com tamanha força e Aki que os ferimentos do velho não conseguiam cicatrizar. Após abrir um buraco no ombro de Kong com um soco, Bullet estalou o pescoço dele, com um sorriso zombeteiro no rosto. Você tem imortalidade, mas ainda parece que vai morrer a qualquer momento. Os dragões celestiais só te deram um contrato, como os cavaleiros dos deuses. Pensei que um comandante em chefe receberia a verdadeira imortalidade eterna, como os 5 anciãos. Ele então lançou um olhar para o campo de batalha principal, sentindo as 2 auras profundas como o oceano.
Parece que tenho novos alvos para desafiar. Em outra área, uma figura de cabelos dourados chutou para o lado o corpo decepado e ainda se contorcendo de uma mulher. Ele empunhava suas espadas, fumando um charuto enquanto convidava o homem à sua frente. Junte-se à minha equipe, Birndi. Você não conseguirá sobreviver neste mar com a sua força atual. O sorriso de Shiki era genuíno. A recompensa do Birndi World era de apenas 500 milhões, mas sua Akuma no Mi era excepcionalmente poderosa. Ele valia o esforço. Birndi, o destruidor de mundos, permaneceu em silêncio. Ele sabia que estava fraco agora, lembrando-se de sua fácil derrota nas mãos de Shamrock. Ao lado deles, Ace cutucava com graveto o corpo desmembrado, mas ainda vivo, da mulher. Uau, isso é incrível. Ela está cortada em pedaços, mas ainda viva? A imortalidade é uma loucura. Oshoku cruzou os braços. As pulsações distantes e violentas do Aki fizeram suas mãos se fecharem em punho. Ele olhou para Ace. Se não me engano, esta mulher é uma das 2 cavaleiras de Deus sobreviventes. Elas são como os anciões, imortais. Quando voltarmos, Shiki e eu ensinaremos você a lidar com elas. Shiki insistiu, apontando para os novos demônios. Olhe para eles, Birndi. Você consegue enfrentar isso sozinha? O rosto de Birndi estava sombrio. Ele conhecia seus limites. Não queria se juntar a Shiki, mas tinha que admitir, o cenário havia mudado. Tic. Acabe com essa mulher, Oshoku. Assim que Shiki se virou, a cabeça decepada da mulher, Junko, surgiu de repente, seus olhos com anéis carmesins brilhando. Seus membros dispersos voaram para trás, se reagrupando. Shiki girou sua espada revestida de Aki se chocando com uma saraivada de flechas. Este Aki do Conquistador? Ele mordeu o charuto, atônito. A mulher que ele acabará de derrotar agora tinha asas demoníacas, uma cauda e irradiava Ki. Junko, agora transformada. Bloqueou Shiki com um tridente recém-formado enquanto simultaneamente lançava uma saraivada de flechas teleguiadas revestidas de Aki em direção a Ace. Ei, pirralho, sai da frente. Shiki rugiu, sem conseguir se libertar. Ace desviou, mas as flechas giraram 90 graus no ar e atingiram seu peito. Ele desembainhou sua espada, revestindo-a com Aki, mas a lâmina se estilhaçou com o impacto. Droga! Ace se transformou em chamas, mas seu Aki da observação gritou que não funcionaria. No momento em que as flechas estavam prestes a atingi-lo, uma mão fria e blindada o agarrou pelo pescoço por trás e o puxou para trás. As flechas vermelho escuras roçaram as costas de Ace e atravessaram a pesada armadura de seu salvador, cravando-se profundamente em sua carne. Oshoku! Shiki rugiu. Gota, gota! Oshoku tossiu 2 bocados de sangue. Junko franziu a testa para o homem que havia empalado. Enquanto se preparava para um segundo ataque, uma estranha ondulação vinda do campo de batalha principal a distraiu. Um grito distante ecoou. São Saturn! Junko percebeu subitamente que um de seus novos subordinados demoníacos acabará de ser morto. O desenvolvimento repentino e inesperado fez com que Junko virasse a cabeça bruscamente para encarar o campo de batalha principal. Há pouco tempo, os 5 subordinados que lhe haviam sido designados, os 5 anciãos, estavam sendo subjugados por aquele único remanescente. Mas graças à sua coordenação experiente e à superioridade numérica, a situação estava sob seu controle. Ela jamais imaginou que naquele breve instante em que voltou sua vontade para seu próprio corpo em ruínas, um de seus subordinados seria morto de forma completa e absoluta. Do outro lado do campo, os olhos de Shiki se arregalaram, uma chama visível parecendo se acender dentro deles. O Aki do Conquistador crepitando ao redor de suas espadas gêmeas se intensificou. O que você fez? As veias saltaram na testa e nos braços de Shiki enquanto ele liberava uma explosão de poder, repelindo o tridente que vinha avançando em sua direção. Ele avançou suas lâminas revestidas de Aki cortando em um arco perfeito, mirando diretamente no pescoço de Junko. Como se pressentisse o ataque, Junko virou a cabeça, seus olhos frios e inexpressivos fitando Shiki. Um poder invisível e malévolo emanou de seus pés, formando um pentagrama negro. Relâmpagos de Aki preto avermelhados flamejaram. Um rastro de flechas negras se formou sob ela, arrastando-a em direção ao campo de batalha principal. Ela não deu a Shiki nem aos outros uma segunda olhada, como se eles fossem indignos de sua atenção. As espadas de Shiki cortaram o ar vazio com um assobio agudo. Ele olhou para as costas de Junko recuando rapidamente, sua expressão de desprezo ecoando em sua mente. Estava tão furioso que quase riu, mas ele não tinha tempo para isso. Virou-se rapidamente procurando por Oshoku. No segundo seguinte, ele viu Oshoku tossindo sangue enquanto usava suas últimas forças para jogar Ace para um lugar seguro. Feito isso, ele se virou para encarar Shiki. Não se aproximem. Cortem minha cabeça. Depois levem o Ace e sumam daqui. Oshoku tossiu outro bocado de sangue. Ele olhou para o círculo mágico negro que agora o engolia junto com Birndi World, seu rosto empalidecendo. Shiki congelou. Seu olhar se voltou para o círculo, suas pupilas se contraíram e seu aperto nas espadas se intensificou. Ele reconheceu instantaneamente, era a mesma magia que havia transformado os prisioneiros, transformando-os em demônios. A expressão de Shiki endureceu. Ele levantou Oto e Kogarashi. Ei, Oshoku-senpai, você está bem? Ace, após cair no chão, levantou-se rapidamente e correu em sua direção, com o rosto em pânico. Espere, vou estancar o sangramento. Seu idiota, pare. Oshoku cuspiu um coágulo de sangue, o carmesim escorrendo pelas rachaduras de sua pesada armadura. Ele liberou seu próprio Aki, tentando reverter a corrupção que se espalhava por sua mente e corpo. Mas foi inútil. Ele só conseguiu retardá-la ligeiramente. Ele ainda estava afundando, sendo arrastado para o fundo. Vendo que era inútil, Oshoku olhou para Shiki com olhos resignados. Shiki, faça isso. Minha força não é tão diferente da sua. Se eu for transformado e aprimorado, até você estará em perigo mortal. Não. O rosto de Ace empalideceu. Pare de me dar ordens.
Shiki zombou, mas liberou seu próprio Aki do conquistador sem hesitar, revestindo suas espadas e as cravando no círculo mágico. Bum! Um relâmpago vermelho escuro explodiu, sacudindo as ruínas de Mary Geoise. Shiki pairava no ar com a mandíbula cerrada. Uma mera habilidade de Akuma no Mi. Como pode se comparar ao Aki que aprimorei em 1000 batalhas? Ele sabia que qualquer fenômeno estranho neste mundo poderia ser atribuído a uma Akuma no Mi, e que Aki era a solução para todos eles. Este caso não deveria ser exceção. Sob seu ataque de força total, o poder do círculo mágico enfraqueceu e o afundamento diminuiu, mas apenas ligeiramente. Nem mesmo o Aki de Shiki conseguiu quebrar completamente a dominação que o rei do mundo, Imu, havia preparado. Impossível. O rosto de Shiki era uma máscara de descrença. Só havia um motivo para o Aki falhar. A diferença de poder era muito grande. Ele não experimentava algo assim desde criança. Nem mesmo Roger, se voltasse à vida com uma Akuma no Mi despertada, conseguiria fazer isso. Shiki não entendia. Ele estava no auge da força humana. Podia aceitar um caso especial como Luiz sendo um pouco mais forte, mas como alguém tão mais forte assim poderia existir? Aguenta firme, Oshoku-senpai. Vamos te tirar daqui. Gritou Ace, adicionando seu próprio Aki ao ataque. Oshoku olhou para os dois que se debatiam desesperadamente, o rosto pálido tomado por uma complexa mistura de emoções. Finalmente, um sorriso cansado e afetuoso surgiu em seus lábios. Vocês dois, idiotas. Mas seus esforços foram em vão. Conforme seu Aki era consumido, o afundamento recomeçou. A magia negra agora chegava até o peito de Oshoku. Ele podia sentir o poder desconhecido reescrevendo sua mente, seu próprio ser invertido. Já chega, vocês dois, suspirou ele com a visão embaçada. Façam isso. Eu não quero machucar vocês. Shiki desembainhou uma das espadas com uma expressão indecifrável. É uma pena. Nem sequer tive a oportunidade de compartilhar este mundo com você. Enquanto Oshoku sorria e Ace implorava, Shiki ergueu Kogarashi. Ele não era um homem indeciso. Ele havia tentado e falhado. Oshoku, encarando a lâmina, parecia sereno. Ele se virou para Ace. Ace, você é filho do Roger, não é? Ace ficou em silêncio, depois assentiu com a cabeça. Eu imaginei, disse Oshoku com a voz fraca. Quando você disse que Garp te criou. Ele estendeu uma mão ensanguentada, e Ace assegurou. Ace, você não precisa carregar os pecados de Roger. Você não herdou nada dele. Não precisa herdar os crimes dele. Viva livre. Construa sua própria vida incrível. A lâmina desceu com um movimento rápido, gravando para sempre o último sorriso de Oshoku na mente de Ace. Shiki, com a respiração pesada, voltou-se para o silencioso Birndiwold. Precisa de ajuda? Birndi olhou para os demônios enfurecidos e irracionais à distância. Assentiu com a cabeça. Ele era um grande pirata. Não se deixaria transformar em um mero instrumento. A lâmina de Shiki caiu novamente. À medida que seus alvos pretendidos morriam, o círculo de magia negra se dissipava, deixando dois corpos ainda quentes no chão. Shiki acendeu um charuto, encarando o cadáver de Oshoku em silêncio. Após um longo momento, ele usou seu poder em uma laje de concreto próxima e se virou para Ace. Ace, pegue Oshoku e saia daqui. Eu irei atrás em breve. Aonde você vai? Perguntou Ace com um olhar vago. Shiki se virou, seus cabelos dourados e o kimono esvoaçando ao vento esfumaçado. Só um pequeno recado. Já volto. Seu olhar se voltou para o campo de batalha furioso à distância, seus olhos brilhando com uma luz fria. Ele estava abandonando temporariamente seu plano de recrutar Bullet e o Conde Vermelho. No momento ele tinha algo mais importante a fazer. A batalha estava despedaçando o continente. Golpes congelantes, investidos com Aki, voavam por todos os lados. As ondas de choque por si só pulverizavam as ruínas, lançando-as até o horizonte. O próprio solo, mais duro que rocha, havia sido escavado a vários metros de profundidade. Sovosh. Lui irrompeu de uma nuvem de destroços, sendo arremessado para trás. Sua armadura dourada estava rachada, suas penas brancas eriçadas. Remanescentes mortos. Nos juro, em sua forma meio homem, meio cavalo esquelético, galopou sobre os escombros voadores, tornando-se um borrão branco enquanto perseguia Lui. A Shodai Kitetsu em sua mão crepitava com Aki preto avermelhado e um frio arrepiante, de outro mundo. Sua esgrima estava, sem dúvida, no auge absoluto. Ao mesmo tempo, Marcus Mars, em sua forma híbrida, mergulhou em meio aos destroços, com o bico aberto e brilhando em chamas. Abaixo, os outros dois gigantes, Oki e Varkuri, se moviam, mas Marcus Mars era mais rápido. Ele liberou uma coluna de fogo, abrindo caminho. Nos juro usou esse caminho, sua velocidade atingindo o limite absoluto, e apareceu instantaneamente diante de Lui, sua lâmina reluzindo em um golpe e aí. Nesse mesmo instante, Varkuri, em sua forma bestial, saltou, com suas presas revestidas de Aki mirando nas costas de Lui. Ao ver o ataque em pinça, Lui simplesmente abriu as asas. Uma explosão de chamas o impulsionou para cima. O Shodai Kitetsu e as presas gigantes erraram o alvo, colidindo um contra o outro com um impacto estrondoso. Droga! Nos juro e Varkuri rugiram. Lui, pairando agora sobre Marco Mars, girou sua lança, preparando-se para acabar com ele. Marcos, pressentindo a morte, enfrentou o ataque, suas garras revestidas de Aki mirando na cabeça de Lui. Nesse instante, um braço colossal, ainda maior que o Sandvir, surgiu dos escombros, suas garras crepitando com Aki, tentando agarrar todos eles. Um golpe brilhante de origem desconhecida foi disparado, desviando o braço gigante, que caiu inofensivamente na headline. Naquele instante, a lança de Lui, brilhando com uma luz estranha, atravessou as garras de Marcos, quebrou seu Aki e o empalou na cabeça. Uma explosão máxima de Aki do Conquistador e energia vital foi liberada, destruindo de dentro para fora. Marcus Mars nem teve tempo de sentir a dor. Sua chama vital, que havia sido restaurada por Imu, foi extinta para sempre. Seu corpo, que deveria ser imortal, rachou.
Uma luz estranha e aqui emanaram de dentro dele, e então ele se desintegrou em pó. Marcos também está morto? No céu, nos Juro e Varkuri, que acabavam de perceber o que havia acontecido, empalideceram, atordoados. Num piscar de olhos, Marcos, que estava bem, foi morto. Até Saturno durou apenas alguns rounds. A morte de 2 de seus camaradas em rápida sucessão finalmente os fez perceber. Esse remanescente morto, o Arcanjo Louis, não era apenas um nível mais forte. Ele era um verdadeiro par do Lorde Imu. Ao perceber isso, a expressão de Varkuri tornou-se sombria. Não podemos dividir nossas forças. Seu poder está além da nossa imaginação. Se estivermos sozinhos, ele nos eliminará. Sua voz, carregada de medo, ecoou em suas mentes. Na poeira, uma sombra negra, maior que uma montanha, se movia. 2 olhos carmesins como sóis de sangue brilhavam. Ela ergueu seu braço colossal, a mão envolta em poder destrutivo, e atacou Louis. A enorme sombra obscurecia o céu, relâmpagos vermelho escuros crepitando ao redor de suas garras. Louis ergueu os olhos, faiscando. Se o golpe o atingisse, seria capaz de destruir até mesmo Mary Geoise. Por um breve instante, lembrou-se da história do Rei Macaco e da Montanha de 5 Dedos. Uma luz dourada emanou de Louis, um segundo sol no céu devastado. Um corte brilhante e deslumbrante surgiu dele, encontrando a mão que descia. Svi! Com um som tão suave que era quase inaudível, a mão do tamanho de uma ilha foi decepada no pulso. Ela explodiu em chamas negras e desapareceu. Um par de asas brancas e impecáveis emergiu do sol. Louis, agora em uma forma gigante para rivalizar com Admu, estava na headline. Uma lança dourada estendia-se de sua mão, crepitando com relâmpagos fogo e aqui. O relâmpago preto avermelhado de sua lança irrompeu, aniquilando os demônios próximos. Ao longe, Imu, oculto na fumaça negra, observava, seus olhos vermelho sangue brilhando. Ele olhou para a própria mão, e o membro decepado se regenerou instantaneamente. Após 800 anos, Imu finalmente liberou seu verdadeiro poder, e o mundo tremeu. Chamas negras incendiaram a fumaça, e Imu, banhado em sombras, parecia arrastar metade do mundo para o abismo. As duas figuras gigantescas se encararam, seus incomparáveis aqui do Conquistador colidindo, rasgando a headline. Relâmpagos preto-avermelhados cortaram o céu, alcançando os mares abaixo e desencadeando tsunamis monstruosos. Bullet olhou para as figuras divinas, primeiro com terror, depois com uma risada descontrolada e maníaca. Então este é o verdadeiro limite da humanidade? Pensei que nunca encontraria outro objetivo digno depois da morte de Roger. Mas agora, encontrei um ápice ainda mais elevado. Ele se virou para Kong, sua sede de batalha reacendida. Meu novo desafio começa com você. O Conde Vermelho observava os deuses em conflito, com a mente atordoada. Lembrou-se do momento em que percebeu que não conseguiria superar Roger ou Barba Branca. Após um longo silêncio, perdeu o interesse nos demônios e começou a se afastar. Shiki, aparentemente alheio a tudo, percorria as ruínas, espadas em punho, guiado por seu Aki. Encontrou Junko encostada em uma parede quebrada, respirando com dificuldade. Te encontrei. Nas profundezas da headline, uma mulher, alta com um cabelo afro roxo ignorava os escravos e prisioneiros, olhando incrédula para os 2 deuses que lutavam no horizonte. A chuva de raios aqui caiu, matando demônios indiscriminadamente. Nos Juro, Oki e Varkuri observavam com a mente em branco. Em meio às chamas negras, Imu em sua forma demoníaca contemplou a forma santa de Louis. Pela primeira vez em 800 anos, ele sentiu pressão. O último ser a sentir isso foi Joy Boy. Se Imu possuísse a semente da chama, agora ele poderia ser apagado. Mas ele não a possuía. A chama-mãe de Vegapunk ainda estava em sua infância. Os 2 seres supremos, com seu poder no auge absoluto, estavam frente a frente. A atmosfera estava tão tensa que ameaçava pegar fogo. Num instante, eles se moveram. Louis, em sua forma divina, ergueu sua lança dourada. Ele sabia que essa forma o drenava. Já havia usado uma vasta quantidade de energia vital nos teletransportes. Recuperar alguma dos mortos, incluindo 2 anciãos, mas não era o suficiente. Imu estava em guarda. Ele não podia matar mais nenhum ancião. Era hora de partir. Bum! Sua lança, contendo todo o seu poder destrutivo, cortou o ar mais rápido que um relâmpago, mirando em Imu. Aquele poder que suga a vida de novo. O livro mágico na mão de Imu se abriu, suas páginas tremulando nas chamas negras. Tridentes se materializaram no ar, formando um escudo denso e irregular. Ao mesmo tempo, Imu invocou um deles e o encontrou com a lança. Clang! O som do choque entre eles foi ensurdecedor. O mundo se rachou. A própria headline gemeu, fissura se abrindo, engolindo os demônios restantes. As 2 forças, aqui contra aqui, lutaram pela supremacia. Ele é forte. Os 2 pensaram ao mesmo tempo. Eles se separaram, depois se chocaram novamente com ainda mais violência. O chão se estilhaçou. Louis alçou voo batendo as asas e desferiu um ataque final e poderoso. A Cocô. Uma enorme onda de choque, imbuída com a Ki do Conquistador, desceu. Você não usou uma única técnica lunariana, só a de um gigante? Imu zombou. O livro mágico brilhou. Os tridentes restantes no ar se aglomeraram, formando uma rede defensiva, enquanto outros disparavam contra Louis como um cardume de peixes. Louis foi envolvido por um vórtice de suas próprias chamas douradas. Os tridentes derreteram ao contato. Após repelir o ataque, Louis verificou a energia que lhe restava. Ele canalizou suas chamas, condensando as em um sol dourado, e o lançou em direção ao chão. Quando a estrela caiu, a boca gigante e cheia de presas de Imu se abriu, e uma sucção incrível inalou o sol, engolindo as chamas por completo. Ele consegue até comer fogo? Louis observou com os olhos semicerrados. Ele também viu o livro mágico se iluminar, da mesma forma que fizera quando curou os anciãos. Ele estendeu seu Aki da observação. Muito bem, Shiki. No segundo seguinte, Louis arremessou sua lança, não em Imu, mas no livro mágico. Ele sabia que o receptáculo de Imu Junko era sua ferramenta para interagir com o mundo. Shiki, à distância, acabará de matá-la novamente.
Sovosh! A lança gritou, uma clara manobra de diversão. A expressão de Imu mudou. Ele foi forçado a pegar o livro de volta para bloquear a lança. Naquele instante, Luís sentiu a presença de Junko desaparecer completamente. Então esse livro é importante. Luís se virou e, com Imu observando, começou a voar para longe lentamente, deixando as costas expostas. Ele sabia que Imu nunca havia saído do castelo de Pangeia. Ou ele não podia sair, ou estava guardando algo vital. Se estivesse apenas guardando algo, ainda assim deveria ser capaz de persegui-lo. Luís continuou voando. Imu não se mexeu. Nas ruínas, a sombra colossal, envolta em chamas negras, observava-o partir. Seus olhos sangrentos, semelhantes ao sol, brilhavam com uma luz fria. Rezem para que a chama-mãe não se apague em breve. Remanescente morto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 303. Luís percorreu milhares de quilômetros, chegando a um campo de batalha devastado e fragmentado. Ele pousou ao lado de uma cratera enorme e profunda e se abaixou, pegando o torso fumegante e partido ao meio de um ciborgue. A unidade ainda soltava faíscas, vazava líquido refrigerante e sua cobertura sintética estava derretida. Seu corpo estava repleto de cortes profundos, perfurações e queimaduras graves. Luís soube imediatamente quem era o responsável por interceptar as unidades que deveriam proteger a Headline. Kizaru. Faz sentido. Na velocidade que ele está, já deveria ter chegado a Mary Geoise há muito tempo. Eu não esperava que o ciborgue fosse quem o estivesse atrasando. Luís concentrou-se na unidade adormecida em sua mão. Embora estivesse quase destruída, seu dispositivo de fixação vital ainda a preservava. Os ciborgues eram as armas supremas, combinando suas próprias técnicas de manipulação de marionetes com a ciência da germa. Imbuídos de vida, eles podiam sobreviver ao desmembramento e entrar em estado de estase por um longo período, muito mais tempo do que qualquer ser orgânico. Uma luz dourada emanou da palma da mão de Luís, infundindo energia vital na unidade, recarregando seu núcleo e reiniciando seus sistemas. A unidade deu um espasmo. As faíscas se intensificaram e uma nuvem de fumaça, sinal claro de mau funcionamento, saiu de seu chassi. Parecia que ia explodir. Você só pode estar brincando. O olho de Luís se contraiu. Felizmente não explodiu. A câmera ocular da unidade acendeu com um brilho vermelho e focou nele. Unidade 137. Online. É bom vê-lo novamente, meu senhor. O ciborgue tentou se sentar, mas com apenas metade do torso, não conseguiu. Permaneceu imóvel na palma da mão de Luís, sua luz vermelha piscando. Luís suspirou e a luz dourada que emanava de sua mão se intensificou, curando a unidade. Desta vez não houve faíscas, mas surgiu um novo problema. Meu senhor, os indicadores de diagnóstico interno da unidade piscavam em vermelho. Uma sensação estranha se espalhava pelo restante da sua estrutura. Ela focou a câmera na área danificada. A pele sintética derretida e rasgada estava cicatrizando a uma velocidade visível. Mas então, carne começou a brotar do torso de metal decepado. A unidade, e até mesmo Luís, ficaram olhando em um silêncio constrangedor. Eu fiz o aço criar carne? Luís nunca tinha visto aquilo acontecer antes. Rapidamente retirou seu poder. Essa era uma tarefa para Jude. Contactem todas as unidades, ordenou Luís. Digam-lhes para se reunirem. Os prisioneiros de Impel Down estavam mortos ou transformados em demônios. O ciborgue não tinha motivos para ficar. Sim, meu senhor. A unidade 137 enviou a ordem para todo o grupo de combate. Do lado paraíso da Headline, as unidades ciborgue cessaram o bombardeio aos fuzileiros navais, calcularam as baixas, abriram portais e partiram. Na outra batalha, Kizaru observou as 200 unidades restantes se desengajarem. Uma dúzia delas recolheu seus camaradas caídos, abriu portais e desapareceu. Kizaru não tentou impedi-los. Enxugou uma gota de suor e um fio de sangue do rosto, dissolveu-se em luz e partiu em direção a Mary Geoise. Precisava saber o que havia acontecido na Terra Santa. A unidade 137 apresentou seu relatório. Destacamento Paraíso interceptou oficiais da Marinha sem baixas. Destacamento Novo Mundo. 230 unidades enfrentaram o almirante Kizaru. 37 unidades danificadas. 9 unidades completamente destruídas. Entendo. Retorne à Terra para reparos. Luís estava satisfeito. Seu investimento havia valido a pena. Ele abriu um portal e o atravessou, carregando a unidade danificada. Ele reapareceu no jardim de Avan e sentou-se no trono de cristal. Ele extraiu energia suficiente apenas para mais um teletransporte em massa, então deixou Avan assumir o controle, trazendo as unidades ciborgues dispersas de volta da Headline e enviando-as diretamente para o laboratório de Jude. Quando estava prestes a sair, um novo portal se abriu. Katakuri, aparentemente ileso, saiu. Olhou para trás, para o portal ondulante que se fechava, sua intenção assassina se dissipando, substituída por um olhar estranho. Essa habilidade é exatamente como a do Brulé. No mesmo instante, do outro lado do portal, Shamrock, que estava a um passo de seguir Katakuri, congelou. Recuou rapidamente. Ele havia testemunhado a batalha divina e sabia que não tinha a menor chance contra o ser do outro lado. Em terra, Katakuri percebeu que Luís o observava. Aquele cara estava tentando me seguir? Não, ele não é tão impulsivo assim. Luís olhou para Katakuri. Você, no entanto, me surpreendeu. Shamrock é muito mais forte que sua mãe, e mesmo assim vocês lutaram de igual para igual. Na percepção de Luís, Katakuri era ligeiramente mais fraco que Big Mom na maioria dos aspectos, com exceção de seu Haki da observação. Mesmo assim, ele havia conquistado algo que sua mãe jamais conseguirá. Katakuri retirou a pena dourada, agora desbotada. Talvez seja porque sou mais calmo que a mamãe. Melhor em analisar meu oponente. E seu dispositivo de fixação vital foi de grande ajuda.
Talvez, disse Louis. Ele não havia descartado o dispositivo de seus elogios. Empurrou a mão de Katakuri para trás, recarregando a pena com um pulso de luz dourada. Fique com ela. Enquanto eu tiver energia, posso fazer quantas quiser. Katakuri hesitou, depois assentiu. Então eu aceito. Contra um monstro como o governo mundial, ele precisava de todas as vantagens possíveis. Louis sorriu e se virou para sair. Espere, disse Katakuri. Você poderia enviar. O mundo girou e ele se foi. Ele reapareceu na confeitaria, rodeado pelos aromas doces e familiares. Katakuri Nizan. Bem-vindo de volta. Pudding, enxugando as mãos no avental, correu até ele com um sorriso travesso no rosto. Você não vai embora de novo dessa vez, vai, Nizan? Katakuri viu a esperança em seus olhos. Ele se agachou, acariciando seus cabelos. Desculpe, Pudding. Preciso partir novamente daqui a pouco. Para onde? Perguntou Chiffon com o rosto emocionado. Anos atrás, Kaido veio a Toto Land e salvou nossas vidas dos dragões celestiais. Devo pagar essa dívida, disse Katakuri. Depois que eu a pagar, eu voltarei. Então é uma promessa, disse Pudding, entrelaçando seu dedo mindinho com o dele. Estaremos esperando por você. Grand Line e Marineford. A fortaleza estava em ruínas. Os edifícios, outrora fortes o suficiente para resistir a tiros de canhão, estavam desmoronados e derretidos, como se um sol tivesse caído do céu. A própria ilha estava fragmentada, com grandes partes afundadas no mar. Em meio aos destroços, um dragão azul de quase 1000 metros de comprimento, com o corpo empalado, um chifre quebrado e as escamas quase todas queimadas, lutou para se levantar. Ele invocou fracamente suas nuvens de chamas e voou cambaleante para longe. Perto dali, Akainu, também coberto de ferimentos, observava a criatura partir, com os olhos ardendo em fúria impotente. Almirante Akainu, o senhor está bem? Médico. Onde estão os médicos? O almirante da frota Sengoku está coberto de queimaduras. Ele está em estado crítico. Mestre Garp está inconsciente. Ele está sangrando até a morte. Nesse instante, um gigantesco navio de guerra caiu do céu, colidindo com as ruínas. Ataque inimigo. O último alarme soou. Você só pode estar brincando. De novo. Os almirantes, o almirante da frota e o mestre Garp estão todos abatidos. Se este for outro ataque, os fuzileiros navais restantes pegaram suas armas e avançaram em direção à fumaça. Será que, chegamos tarde demais? Uma voz grave e familiar ressoou em meio à poeira. Será que é o almirante Fujitora? Os olhos dos fuzileiros navais brilharam. A fumaça se dissipou, revelando Fujitora em seu kimono roxo. Ele olhou ao redor para o campo de batalha, para as auras persistentes e aterrorizantes, e sentiu uma onda de impotência. Como, em tão pouco tempo, a situação pôde chegar a esse ponto? Ele havia retornado correndo de Water 7 a toda velocidade, mas ainda assim era tarde demais. Os fuzileiros navais que estavam com ele ficaram olhando, sem palavras. Um deles, um homem de cabelos brancos com um jute nas costas, Somer, olhava para a praça. No centro de inúmeros cadáveres de fuzileiros navais e piratas, uma figura ainda permanecia de pé. Um homem imponente, de 7 metros de altura, segurava seu bisento com firmeza. Seu corpo estava coberto de feridas. Metade de sua cabeça estava derretida e seu peito estava perfurado por enormes buracos de magma. Ele estava ali sozinho, bloqueando o enorme desfiladeiro que dividia a ilha. Mortos, mas não vencidos. Capítulo 304. Grand Line Baltigo. O líder do exército revolucionário, Monk the Dragon, estava de pé no topo de uma enorme rocha pálida, com os olhos fixos além das infinitas areias do deserto. Na distância, a brisa do mar agitava seus cabelos negros e sua capa verde escura. Enquanto Dragon ponderava sobre o próximo movimento do exército revolucionário, o som de passos apressados aproximou-se por trás. Isso despertou de seus pensamentos, e ele olhou para trás. O que foi, Koala? Koala era uma excelente soldado, especializada em inteligência. Ela era meticulosa e sempre racional. Mas hoje, ela estava em estado de desordem, respirando com dificuldade. Isso indicava a Dragon que algo significativo havia acontecido. Koala, segurando um jornal e vários dendem mushi, correu em direção a ele, com seus cabelos laranja ao vento. Aconteceu algo inacreditável nos mares, Senhor Dragon. Ela exclamou com uma expressão que misturava choque e confusão. O suor escorrendo pelo rosto enquanto tentava recuperar o fôlego. Um incidente grave? Dragon franziu a testa, pegando o jornal dela. Enquanto ele começava a ler, Koala freneticamente começou a operar o Dendem Mushi, reunindo informações de todos os 4 mares, da Grand Line e do submundo. Mesmo tendo se preparado, as manchetes ousadas e sangrentas e as fotos caras e coloridas o chocaram profundamente. As 3 grandes instituições do governo mundial, Enies Lobby, quartel-general dos fuzileiros navais e Impel Down, foram todas atacadas no mesmo dia. O mundo está à beira da destruição. O rosto de Dragon estava sombrio, suas pupilas tremendo enquanto ele lia a notícia em voz alta. A tripulação do Chapéu de Palha, numa tentativa de resgatar a Nico Robin, a criança demônio, cuja recompensa é de 79 milhões de belis, atacou Enies Lobby. Seguindo os passos dos piratas guerreiros gigantes, eles destruíram mais uma vez a ilha judicial. Abaixo, uma foto mostrava a tripulação do Chapéu de Palha lutando contra homens de terno preto. Os piratas do Barba Branca e Kaido das Feras apareceram no quartel-general da Marinha por razões desconhecidas e travaram uma feroz batalha com os fuzileiros navais. No intenso combate, o quartel-general da Marinha foi completamente destruído e metade da ilha desabou. Barba Branca, Edward Nelgate, morreu. Um pequeno número de sua tripulação escapou. O quartel-general da Marinha sofreu perdas catastróficas. O herói da Marinha, Garp, ficou gravemente ferido e permanece em coma. O almirante da frota, Buda, Sengoku, sofreu queimaduras graves em todo o corpo e morreu apesar dos esforços de resgate.
Um dos atacantes, Kaido das Feras, foi visto saindo dos escombros. O olhar de Dragon deteve-se na foto do cadáver de Barba Branca em pé, e depois nas ruínas de Marineford. O quartel-general dos fuzileiros navais quase caiu. Ele ficou atônito. Ele já havia sido fuzileiro naval, sabia o que aquela fortaleza representava. Ele então olhou para a foto de seu pai em um leito de hospital e para a do funeral de Sengoku, com uma expressão indecifrável. Velho e Sengoku. Embora estivessem em lados opostos, Garp era seu pai e Sengoku seu superior. Agora, um estava gravemente ferido e o outro morto, e ele sequer podia ir vê-los. Olhou para o céu em silêncio. Ele se recompôs rapidamente e passou para o próximo artigo. A reportagem sobre Impel Down era curta, suspeitosamente curta. Qualquer um podia perceber que havia sido bastante censurada. O Shiki, o Leão Dourado e o Arcanjo Lui atacaram Impel Down, matando todos os guardas, e então mudaram toda a prisão de lugar, desaparecendo sem deixar rastro. Dragon franziu a testa. Aquilo era inútil. Ele precisava da história verdadeira para decidir o próximo passo dos revolucionários. Por um lado, seu amigo e camarada, Ivankov, estava naquela prisão. Por outro, se os prisioneiros fossem libertados, as consequências seriam terríveis. Nesse instante, Koala pareceu ter sido atingida por um raio, com o rosto pálido e a mente em branco. Isso só pode ser uma piada. O que é isso? Dragon se virou. Mais informações? Koala virou-se abruptamente com uma expressão de puro choque, capaz de abalar o mundo. Não foi apenas Marineford, Enies Lobby e Impel Down. Suas pupilas tremeram ao encontrar o olhar endurecido de Dragon. Era a Terra Santa. Maria Geoise. O nome fez o sangue de Dragon gelar. Suas pupilas se contraíram. Ele tinha sua própria história com aquele lugar e dedicara sua vida à sua destruição. Outro Fischer Tiger, ele sussurrou. Foram o Leão Dourado e o Arcanjo Lui. A voz de Koala tremia. Depois que eles ergueram Impel Down, de alguma forma contornaram as defesas da Headline e a deixaram cair na Terra Santa. Toda Mary Geoise foi destruída. Dezenas de milhares de prisioneiros se revoltaram, incendiando, saqueando e matando quase todos. E o submundo está dizendo, alguém de grande importância foi assassinado. O quê? Dragon não conseguiu conter a exclamação. Estava paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio. Agora tudo fazia sentido. O motivo pelo qual a história de Impel Down foi abafada era porque fazia parte de um incidente muito maior, um ataque ao coração do governo mundial. Se a notícia da queda de Mary Geoise se espalhasse, o mundo mergulharia no caos. Reinos à beira de deixar o governo mundial declarariam independência. Alguém de grande importância. A mente de Dragon trabalhava a mil. Quem? O comandante dos Cavaleiros de Deus? Não, o último foi morto anos atrás e isso não causou nada. O comandante em chefe, Kong? Não, ainda não era importante o suficiente. Isso deixou apenas uma possibilidade. Então, um dos 5 anciãos foi morto? A voz de Dragon era baixa. Qual deles? Puru puru puru. Um Dendem Mushi com a aparência de Dragon começou a tocar. Ele o retirou e atendeu. Um estranho hi-hi. Agudo veio do outro lado da linha. Já faz um tempo, Dragon. Ao ver quem era, a Koala se desculpou discretamente. Dragon observou a partir e então disse, Koala, reúna todos os oficiais em Baltigo. E contate os comandantes do exército em todos os 4 mares. Diga-lhes para se prepararem para uma teleconferência. Entendido. Quando ela se foi, Dragon falou com o Dendem Mushi com um toque de alívio na voz. Você está bem, Ivankov? Ouvi dizer que Impel Down caiu em Mary Geoise. Estou bem, respondeu Ivankov. O povo do Arcanjo nos encontrou e nos tirou de lá antes da queda. E não só isso, libertamos todos os escravos das residências dos dragões celestiais. Ótimo, disse Dragon. Enviarei um navio com seu Vivre Card, comida e remédios. Aguente firme. Como esperado de você, garoto Dragon. Mas você não vai acreditar no que eu vi na Terra Santa. Poderes, além da compreensão humana. Um anjo e um demônio. O confronto entre eles foi como algo saído de um mito. Um demônio? Dragon sabia quem era o anjo. O segredo mais profundo do governo mundial, disse IVA, baixando a voz. Os 5 anciãos, eles recebem ordens dele. Não é só forte, Dragon. Ele transformou os prisioneiros dos níveis 5 e 6 em verdadeiros demônios. Eles se tornaram monstruosamente fortes e imortais. Demônios. A mente de Dragon trabalhava a mil. Então, ele pode transformar prisioneiros. Será que ele pode transformar os fuzileiros navais? IVA, as informações indicam que um oficial de alta patente foi morto. Você sabe quem? Mortos. Isso é impossível. Eu estava ocupado libertando os escravos. Não vi ninguém morrer. Não importa. A verdade virá à tona eventualmente. Dragon desligou o telefone, decidido. Virou-se e caminhou em direção à sala de conferências. A potência central mundial havia sido atingida. Seu domínio estava no ponto mais frágil. Essa era a oportunidade perfeita. Marineford. Em uma sala de conferências improvisada, Fugitora, Akainu e Tsuru estavam sentados em cadeiras reaproveitadas, ouvindo com semblante sombrio o relatório de Kizaru. A Terra Santa está completamente destruída, disse Kizaru com a voz monótona. As defesas desapareceram. O comandante em chefe Kong foi morto por Bullet. Os 5 anciãos Saturno e Marcos Mars também foram mortos por Lui. Das 19 famílias de dragões celestiais, 12 foram completamente dizimadas. Os poucos sobreviventes das outras famílias são insignificantes. Os 5 anciãos restantes solicitaram que o vice-almirante Garp seja transferido para a Terra Santa para tratamento, para evitar o que aconteceu com o almirante da frota Sengoku. Eu me recuso, disse Tsuru imediatamente com a voz gélida. De jeito nenhum. Capítulo 305. A voz da vice-almirante Tsuru era firme, sua recusa absoluta. A ordem dos 5 anciãos aparentemente havia ultrapassado os limites.
Diante dos acontecimentos recentes, Tsuru entendeu imediatamente por que queriam que Garp fosse levado às ruínas de Mary Geoise. Tratamento? Que desculpa esfarrapada. O quartel-general da Marinha estava praticamente afundado, suas instalações médicas foram destruídas e os médicos evacuados não retornaram a tempo, o que levou à morte de Sengoku. Mas será que a situação na Terra Santa era melhor? A batalha lá fora ainda mais intensa. Que médicos ou equipamentos poderiam ter sobrevivido? Perto dali, o rosto de Akainu se contraiu ao ouvir a ordem transmitida por Kizaru. Sua testa se franziu, claramente se lembrando de algo que lhe pareceu profundamente desagradável. Fujitora, percebendo a rejeição de seus dois colegas, compreendeu. Havia um segredo ali, algo que ele desconhecia. Algo que poderia fazer até mesmo o leal Sakazuki se recusar a cumprir uma ordem dos 5 anciãos. Após um momento de reflexão, Fujitora apertou sua bengala espada. Então vamos recusá-los, disse ele em voz baixa. Podemos afirmar que as condições médicas da Terra Santa são ainda menos adequadas para o tratamento do vice-almirante Garp. Que problemático. Kizaru murmurou, irritado com o problema. Nesse caso, serei eu quem explicará a eles, disse Tsuru. Ela olhou para os destroços devastados de Marineford com uma expressão pesada. Após um longo silêncio, ela baixou o olhar, com uma rara expressão de dor no rosto. Kong-san, já fez um acordo com eles. Será que agora eles também estão tentando colocar as mãos em Garp? Mudança, que havia acontecido com Kong não era segredo para o alto escalão da Marinha. Embora Kong nunca tivesse dito isso abertamente, Tsuru, Sengoku e Garp haviam adivinhado o que lhe fora feito. Estavam furiosos, mas era um fato consumado. Tsuru não queria aceitar que a mesma coisa acontecesse com Garp. Deixando de lado se isso o prejudicaria ou não, ela sabia que Garp jamais permitiria. Ele preferiria morrer. Akainu não disse nada, sua mão enluvada repousando levemente sobre o braço esquerdo. Kizaru, percebendo o clima, mudou rapidamente de assunto. A propósito, preciso te avisar sobre algo. Os piratas do Arcanjo têm novas máquinas de guerra. A força delas supera até mesmo as armas de primeira geração de Vegapunk. Individualmente, eles não representam uma grande ameaça para nós, mas quando se coordenam, conseguem me manter imobilizado por um longo tempo, mesmo quando eu estava lutando a sério. É um verdadeiro caso em que 1 mais 1 é maior que 2. Quanto mais deles, mais fortes eles se tornam. Enfrentei mais de 200, e mesmo usando todas as minhas forças, só consegui destruir cerca de 1/10 deles. Kizaru então relatou todos os detalhes de seu encontro. Todos eles pareciam idênticos. Possuíam as habilidades paramecias sintéticas que Vegapunk estava desenvolvendo e até mesmo demonstraram múltiplos poderes simultaneamente, incluindo as habilidades fatiar, espaço e vida. O semblante de Akainu tornou-se severo. Se o relato de Kizaru fosse preciso, essas armas eram aterrorizantes. Nesse caso, disse Fujitora, não seriam essas espécies comparáveis àquela subespécie lunar que vimos no Novo Mundo? Receio que sim, disse a voz de Kizaru, vinda do Dendemushi. A tristeza de Tsuru diminuiu, dando lugar à sua postura profissional e determinada. Vi relatos semelhantes dos oficiais que foram a Mary Geoise, mas nos encontros deles, as máquinas demonstraram apenas uma habilidade, o laser de Borsalino. Kizaru ficou sem palavras, atônito. Os olhos de Akainu brilharam. Minha habilidade? Kizaru finalmente disse. Não me lembro de meu fator de linhagem ter sido vazado. Não, interrompeu Akainu. Isso pode não estar relacionado ao seu fator de linhagem. Vocês todos se lembram do motivo do primeiro conflito entre o Arcanjo e o Barba Branca? Você quer dizer, o usuário da fruta da cópia Camaleão Gamenil? Tsuru lembrou. Os assassinos do Arcanjo se infiltraram no território do Barba Branca e o capturaram. É possível, concluiu Tsuru, que essas armas estejam equipadas com uma habilidade artificial de cópia. Elas copiaram o poder de Borsalino durante a luta. Não conseguem replicar sua elementalização, mas copiaram seu laser, uma fruta da cópia artificial. Fujitora apertou a espada com firmeza. Eles também coletaram meu sangue. Talvez um usuário artificial da gravidade já estivesse em desenvolvimento. Oh, que assustador! Kizaru murmurou com voz arrastada. Habilidades de cópia artificial. Não é à toa que o sangue verde deles permite que usem múltiplos poderes. Eu estava começando a achar que existia algum cientista por aí ainda mais brilhante que Vegapunk. A mente de Akainu estava a 1000, uma habilidade de cópia. Isso significa que qualquer usuário de Akuma no Mi que lutar contra ele só expandirá seu arsenal. Tsuru também estava imerso em pensamentos, calculando a força atual do Arcanjo. Dezenas de lunarianos, dezenas de bucaneiros, toda a raça dos homens-peixe, mais de 100 subespécies de lunarianos e agora, o número desconhecido dessas máquinas poderosas. E, os gigantes de Elbaf, seu coração afundou. A magnitude das forças de terra era assustadora, e eles eram praticamente unidos por Elbaf. Mesmo que os fuzileiros navais usassem tudo o que tinham, a vitória não era certa. A menos que possuíssem uma arma ancestral, Tsuru não sabia como poderiam vencer. Enquanto sua mente girava, um novo e terrível pensamento lhe ocorreu. Em seguida, os 5 anciãos provavelmente voltarão suas atenções para os outros gigantes. Elbaf estava perdida, mas existiam outros reinos gigantes no Mar do Oeste e no Mar do Sul. Eles viam os gigantes de Elbaf como bárbaros. San Juan Wolf, o navio de guerra colossal, era do Mar do Oeste. O vice-almirante Saul era do Mar do Sul. E então, havia o povo da Terra da Neve, uma tribo diferente de gigantes, ainda maiores que o normal, cujos 2 últimos irmãos estavam ativos perto de Punk Hazard. Tsuru podia ver claramente. O governo mundial, desesperado para repor suas forças, recrutaria esses gigantes. E os fuzileiros navais seriam os forçados a empunhar a espada. A propósito, interrompeu a voz de Kizaru, Lorde nos Juro nos pediu para determinarmos rapidamente quem é o mais adequado para ser o próximo almirante da frota. O silêncio tomou conta da sala.
Quem favorece os 5 anciãos? Perguntou Tsuru. Sakazuki. A resposta era ao mesmo tempo lógica e absurda. Fujitora e Tsuru se viraram para olhar para Akainu, que permaneceu em silêncio. Eles não haviam esquecido que Akainu fora confinado por causa de suas ações que levaram à morte do comandante Cavaleiro de Deus, Figar Langarlin, e agora ele era a primeira escolha deles para almirante da frota. O próprio Akainu, ao saber que estava a um passo da posição que cobiçara por toda a vida, não sentiu alegria. Em vez disso, sentiu um leve temor. Vou lidar com os piratas que estão se comportando de forma agressiva agora que acham que os fuzileiros navais estão fracos, disse ele, levantando-se e vestindo seu casaco da justiça. Vou mostrar a eles que mesmo que os fuzileiros navais estejam enfraquecidos, não ficaram mais fortes. Ele caminhou até a porta e parou. Eu não sou mais adequado para ser almirante da frota. O quê? Tsuru e Fujitora ficaram perplexos. Akainu não se virou, sua mão instintivamente indo para o braço esquerdo. Se eu me tornasse almirante da frota, os fuzileiros navais se tornariam apenas mais uma Ciferpol. Ele saiu sem dizer mais nada. Sakazuki, será que você também? Tsuru sussurrou, compreendendo de repente. A saída deliberada de Akainu confirmou que ele estava desistindo da corrida. Após outro longo silêncio, Tsuru suspirou. Borsalino, transmita isso aos 5 anciãos. Sim. A voz de Kizaru voltou a soar. No momento em que ele estava prestes a falar, Fujitora, que estava em silêncio, se pronunciou. Estou na marinha há pouco tempo. Seria inapropriado da minha parte assumir o cargo de almirante da frota. É mesmo, disse Tsuru. Ela sabia que Fujitora não tinha o prestígio dos outros almirantes e jamais conseguiria equilibrar as facções dos radicais e dos pacifistas. Kizaru, do outro lado da linha, começava a sentir um pressentimento ruim. Se Sakazuki e Isho estiverem fora, Tsuru-san, um vice-almirante pode ser promovido. Não seja ridículo, interrompeu Tsuru. Eu não tenho o poder monstruoso que vocês 3 têm. Eu seria motivo de chacota. Então, o próximo almirante da frota. A voz de Kizaru estava estranhamente hesitante, carregada de profunda relutância. Tsuru destruiu sua última esperança. Esse seria, é claro, você, Borsalino. O rosto de Kizaru empalideceu. Ele vislumbrou seu futuro, sentado em um escritório 20 horas por dia, dormindo e comendo em sua mesa, soterrado sob uma montanha interminável de papelada, com batidas em sua porta a cada 5 minutos. Ele viu o mundo em caos, um novo recrutamento para a marinha, a seleção de uma nova Marineford, a mudança de localização, a questão da reconstrução do Mary Geoise e o problema dos piratas do Arcanjo. O peso interminável e esmagador da responsabilidade inundou sua mente. Por quê? Ele sussurrou, alguém iria querer esse emprego. Na sala de conferências, Tsuru olhou para o Dendemushi. Ele imitava perfeitamente o rosto de Kizaru. Suas feições estavam inexpressivas, seus olhos vazios e sem vida. Capítulo 306. Uma brisa marítima trouxe consigo nuvens densas e escuras, cobrindo a cidade sob a copa da árvore do tesouro Adan. O céu, antes claro, escureceu rapidamente e logo, gotas de chuva começaram a cair, transformando-se em um aguaceiro torrencial. No centro da cidade, um grupo de pessoas se aglomerava sob a marquise de uma loja, enxugando miseravelmente a água da chuva das roupas e encarando com raiva a tempestade que se intensificava. Que droga! Minha namorada veio de Atlântida só para me ver, e agora essa chuva está arruinando nosso encontro, reclamou um jovem humano incrivelmente bonito. Ele olhava para um buquê de flores e uma caixa elegante contendo um bolo de chocolate, ambos agora úmidos. Ao lado dele, os outros homens que também haviam se refugiado lançaram-lhe olhares de pura inveja e ciúme. Embora muitos humanos vivessem em Atlântida, ela ainda era um reino predominantemente habitado por homens peixe e sereias. Portanto, um encontro vindo de Atlântida era, muito provavelmente, com uma bela sereia. O homem que segurava as flores tornou-se instantaneamente o centro das atenções. Alguém olhou para seus traços marcantes, fez beicinho e murmurou, tique. Só um rostinho bonito. A julgar pelas caras dos outros, essa era uma opinião popular. Quase dava para sentir o cheiro de uvas verdes no ar. Enquanto os homens resmungavam internamente sobre aquele sortudo, outro jovem caiu de joelhos de repente com um baque. Agarrou a perna do homem que segurava a flor e olhou para cima com olhos de pura adoração. Mestre, eu imploro. Por favor, me ensine como conseguir uma namorada da Atlântida. O que você está fazendo? O homem com as flores estava completamente perplexo. Tentou soltar a perna, mas o outro homem assegurou com uma força descomunal. Mestre, se o senhor não concordar, eu não vou me levantar. Me solta. Esse é o meu melhor terno. E se você estragar ele? Não vou. Os outros homens observavam com nojo. Esse cara não tem vergonha na cara. O homem que segurava a flor, percebendo que estava preso, suspirou exasperado. Tudo bem, eu te ensino. Sério? O homem pulou de pé, radiante de alegria. Mas assim que o mestre assentiu com a cabeça, o som de mais alguns baques ecoou sob o todo. Ele se virou confuso e viu que todos os outros homens, aqueles que o haviam ridicularizado momentos antes, agora estavam ajoelhados, olhando para ele com os mesmos olhos reverentes e desesperados. Mestre, dê uma aula. O homem ficou atônito, mas finalmente soltou um suspiro entre risos e lágrimas. Tudo bem. Vou compartilhar meus segredos para conquistar minha namorada. Sua voz não era alta, mas alcançava a marquise da loja ao lado, onde mais homens instintivamente se inclinavam para frente, aguçando os ouvidos. Sob a atenção de dezenas de pessoas, o homem começou seu longo discurso. Na rua, com uma vestido de pastor e segurando um guarda-chuva, passou pela cena. Ele não conseguiu conter uma risadinha e balançou a cabeça enquanto apressava o passo em direção ao porto do navio da névoa. Nos ombros dele, Bonnie, de 10 anos, balançava as pernas, observando a multidão de estudantes. Ela se inclinou perto do ouvido de Kuma. Papai, quem são eles? Devemos chamar o Kyrus?
Kuma balançou a cabeça com um sorriso afetuoso no rosto. Não é nada, Bonnie. Eles são apenas um grupo de pessoas, em busca do amor. Na Terra, os relacionamentos interespecíficos haviam se tornado comuns. Homens como esses não eram uma visão rara. Em busca do amor? Repetiu Bonnie, sem entender muito bem. Ela olhou para a loja, ouvindo alguns trechos da lição. Então você precisa comprar pasta de dente para manter as presas afiadas. E quando estiver caminhando, tome cuidado para não pisar em seus tentáculos. Quando você beijar, tome cuidado para não ser envenenado. O veneno do baiacu não é brincadeira. O rosto de Bonnie se contorceu em confusão. Do que diabos eles estão falando? Com um suspiro irritado, ela voltou a olhar para a frente. Kuma apenas sorriu sem jeito, ajeitou o pacote com os suprimentos para o casamento que carregava nos braços e continuou andando. Ao entrar no porto central do navio da névoa, uma tritão vestida de rosa passou apressada, quase esbarrando nele. Ela carregava um buquê e tinha tentáculos no lugar das pernas. Sua pele era de um amarelo saudável, coberta por padrões circulares de um azul brilhante. Droga, droga. O navio da névoa está atrasado por causa da chuva. Vou me atrasar para o meu encontro. A curiosidade de Bonnie foi despertada. Papai, aquilo é um homem-peixe-polvo de anéis azuis? Receio que sim. Kuma assentiu com a cabeça com uma expressão complexa. De repente sentiu uma nova onda de respeito por aquele homem na loja. Ele também tinha ouvido aquela parte da palestra. O conselho do homem combinava perfeitamente com as feições daquele homem-peixe. O amor, pensou Kuma, realmente dá às pessoas uma coragem assustadora. Pensar que alguém beijaria voluntariamente um polvo de anéis azuis. Em comparação, Kuma de repente sentiu que todos os estranhos casamentos interespécies que ele havia oficiado recentemente eram, na verdade, bastante normais. Quando Kuma e Bonnie estavam prestes a embarcar em seu navio, uma voz os chamou. Kuma! Kuma se virou. Um casal aparentando ter 30 e poucos anos se aproximava. O homem tinha quase 6 metros de altura, com asas negras, cabelo branco curto e pele morena marcada por tatuagens faciais. Um guerreiro lunariano de sangue puro. Ele sorriu e acenou com a cabeça. Eu sabia que era você por trás. Você é o único bucaneiro que se veste como um pastor. Ao lado dele, uma mulher, tão alta quanto ele com porte atlético e forte, segurava seu braço. Quanto tempo, Kuma? Enquanto Kuma movia o guarda-chuva, ela viu Bonnie em seus ombros e seu sorriso se alargou. E Bonnie? Bonnie olhou fixamente confusa. Ela tinha a sensação de já ter visto aquela mulher antes, mas não conseguia se lembrar do nome. Quanto tempo, Alexei e Lin, disse Kuma, reconhecendo-os. Alexei, um lunariano da 1ª divisão, e Lin, uma bucaneira da 6ª divisão. Um casal interespécies. Eles se conheceram durante a guerra contra os piratas do Barba Branca e depois de namorarem por vários anos, se casaram. A pessoa que celebrou o casamento foi o próprio Kuma. A mulher, Lin, não se incomodou com o olhar vago de Bonnie. Ela apenas sorriu e enfiou um punhado de salgadinhos que acabará de comprar nos braços de Bonnie. Obrigada. Os olhos de Bonnie brilharam. Lin olhou para as vestes de pastor de Kuma e para os objetos que ele carregava nos braços. Indo celebrar outro casamento, Kuma. Você estava vestido exatamente assim no nosso. Sim, Kuma assentiu. Estou indo para a 2ª filial para uma cerimônia. O 2º ramo? Os gigantes? Alexei ponderou. Nunca ouvi falar de nenhum gigante namorando. Com a noção de tempo que eles têm, geralmente namoram por 10 ou 20 anos, não é? Bonnie, enquanto comia um lanche, murmurou. É porque a noiva é uma sereia da Atlântida. Ela ouviu dizer que gigantes namoravam há muito tempo e ficou preocupada que envelheceria antes do casamento. Então o obrigou a pedi-la em casamento. É isso mesmo? Alexei olhou fixamente e atônito. Sim. Bonnie assentiu com a cabeça. Bem, não vamos te prender. Lin riu, dando um tapinha na cabeça de Bonnie antes de puxar o marido para longe. Venha visitar a 6ª filial qualquer dia desses, Kuma. Sim, irei. Kuma acenou enquanto eles desapareciam na multidão. Ele então embarcou no navio da névoa com Bonnie. Para a 2ª filial, por favor, disse ele para o convés vazio. O navio subiu suavemente, com a chuva batendo na cobertura transparente acima. Ela ascendeu através das nuvens escuras e densas da tempestade e irrompeu na luz brilhante do sol. Bem acima da tempestade, o sol brilhava, projetando longas sombras pelo convés. Bonnie caminhou até a grade. Ela olhou para baixo, para as densas nuvens negras, iluminadas por dentro por relâmpagos, e depois para cima, para os enormes galhos e folhas da árvore do tesouro Adam, do tamanho de montanhas. Não importa quantas vezes eu veja isso, ela sussurrou, sempre me parece um sonho. Ao ouvir isso, a expressão de Kuma tornou-se incrivelmente complexa. Ele sentou-se de pernas cruzadas no convés, juntando-se à filha para apreciar a vista. Não tenha pressa, Bonnie. Você tem muito tempo agora, para ver o mundo. Sim. Bonnie sentou-se, encostando-se na perna dele e assentiu com a cabeça. No céu ao redor deles, outras nuvensilhas surgiram, todas conectadas aos enormes galhos, formando um vasto continente no céu. Outros navios da névoa passaram por eles, carregando gigantes do tamanho de casas e vários homens peixes e sereias. Seu navio finalmente atracou no 2º ramo. Sua embarcação de tamanho normal parecia minúscula e deslocada entre os gigantescos navios da névoa que já estavam atracados. Kuma e Bonnie caminharam pela estrada larga, entrando em uma vila com pequenas casas que serviam de colinas. Lá, foram recebidos pelo casal e conduzidos ao local da cerimônia de casamento. Kuma tomou seu lugar em um pódio de 20 metros de altura, segurando o novo livro sagrado. Ele acabará de acomodar Bonnie no assento de convidado de honra quando a cerimônia começou. Duas figuras, uma grande e outra, ainda maior,
caminharam pelo corredor. O noivo era um jovem gigante, com mais de 30 metros de altura, com chifres brancos pálidos, sorrindo enquanto seus amigos o aplaudiam. A noiva era uma sereia-baleia azul. Ela era 5 ou 6 metros mais alta que seu marido gigante e estava sendo acompanhada por seus pais que tinham tamanho normal. Nas cadeiras reservadas aos convidados, Bonnie ficou estupefata. Uau! Nunca vi uma sereia tão grande. Ela é muito maior que a Shiraoshi, e a diferença entre ela e os pais dela é enorme. Uma sereia de cabelos verdes sentada ao lado dela deu uma risadinha. A noiva é uma sereia-baleia azul, a maior de todas. Ela sempre se preocupava com o tamanho dela, mas aí nos mudamos para a Terra, e ela conheceu um gigante que era só um pouquinho mais baixo que ela. Quanto aos pais dela, eles são tipos diferentes de sereias. Filhos de sereias e tritões herdam aleatoriamente a subespécie de seus ancestrais. Ah, e a propósito, nós somos mamíferos, assim como vocês. Bonnie se virou, assustada. A sereia de cabelos verdes estendeu a mão, inclinando a cabeça. Meu nome é Camille. Sou uma sereia peixe beijadora. Prazer em conhecê-la. No pódio, Kuma encarou o jovem gigante de sangue ancestral e a sereia-baleia azul que o dominava, momentaneamente sem palavras. Mesmo entre todos os casais estranhos que ele havia casado, este era especial. Ele respirou fundo, abriu um novo livro sagrado e sua voz, calorosa e poderosa, ecoou pela clareira. Sob a proteção do arcanjo de terra e do deus sol de Albath, vocês se unem como marido e mulher. Próximo à terra, um gigantesco navio da névoa cortou as nuvens, rumo à árvore do tesouro Adan. Em seu compartimento de carga sob uma lona pesada, um objeto dourado e brilhante jazia adormecido. Ao mesmo tempo, várias figuras com asas negras pousaram no castelo. A mulher alta à frente entrou no salão principal, aproximou-se de Louis e colocou uma caixa de madeira sobre a mesa à sua frente. Missão cumprida. Como você pediu, trouxemos a fruta do vampiro. Capítulo 307. A fruta do vampiro. Enquanto os outros observavam, Louis pegou o baú e o abriu. Dentro havia uma Akuma no Mi, um pouco maior que a palma da mão de um humano. Parecia um tomate, de cor vermelho púrpura intensa, com a superfície coberta por um denso padrão de espirais. Fruta morcego-morcego zoomítica modelo, vampiro. A pessoa que ingere isso pode se transformar em um vampiro lendário, adquirindo a habilidade de criar uma zona de escuridão à noite para se esconder. Ela também pode drenar o sangue de um inimigo para restaurar sua própria condição. Aqueles que têm seu sangue drenado adormecem ou envelhecem rapidamente, perdendo força e resistência drasticamente. Se necessário, o usuário pode até usar essa habilidade para restaurar sua própria juventude, mantendo seu auge. Claro, esse é o limite. É impossível alcançar a verdadeira imortalidade com essa fruta. No momento, Louis precisava disso para restaurar o antigo fortão, Amit, que estava passando seus dias de aposentadoria em Birka. Assim que ele estivesse de volta ao seu auge, a facção de Louis ganharia mais um lutador de elite. Assim que Helena e os outros retornassem com o ouro puro, Louis enviaria ambos os itens para Birka. Após observá-lo por um longo tempo, Louis fechou o baú e o colocou sobre a mesa. Ele olhou para seus parentes sentados à sua frente. É impressionante que você tenha conseguido encontrar. A viagem foi tranquila? Alteia, recostando-se no sofá, apoiou suas longas e esbeltas pernas sobre a mesa com uma expressão casual. Foi tudo bem, tirando o tempo que perdemos abrindo caminho a tiros para fora das ruínas no final. Encontrar a cidade adormecida e a própria ruína foi fácil. Em outro sofá, um lunariano alto de meia-idade, que vira os jornais no caminho de volta, franziu a testa. Nossa viagem não é o que importa. Seu ataque a Mary Geoise foi muito perigoso, muito imprudente. Os outros homens assentiram em concordância. Quando souberam que Louis havia atacado os dragões celestiais em sua fortaleza sem seus oficiais, ficaram apavorados. Só se sentiram aliviados ao saber que ele havia retornado em segurança após arrasar o local. Era necessário, disse Louis com a voz calma. É melhor descobrir agora a verdadeira força e as capacidades do governo mundial, em vez de pagar com sangue e morte para prendê-las no futuro. Por exemplo, o fato de a fruta de Mu ser uma fruta demoníaca e poder converter seres vivos em demônios sob seu controle. Isso era algo que Louis nunca soubera. Se na batalha final seus subordinados se voltassem contra ele, seria uma catástrofe. Por que não expor essa vulnerabilidade agora com uma única sonda? Louis olhou para eles, percebendo o medo persistente em seus olhos. Eles não eram apenas seus subordinados, eram seus anciãos, sua família. Ele sentiu que lhes devia uma explicação. Não somos contra você sondar a força do governo mundial, suspirou Alteia. Só achamos que você não deveria ter feito isso sozinho, na fortaleza deles. Mesmo que não tenha trazido seus oficiais, deveria pelo menos ter nos trazido. Se algo tivesse dado errado, poderíamos ter coberto sua fuga. Aos olhos dela, a segurança de Louis era primordial. Todos eles se sacrificariam por ele. Talvez, disse Louis, sem discutir. Ele empurrou a caixa de madeira em direção a ela. E Helena e os outros voltarão em breve. Quero que você leve esta fruta do vampiro e o ouro puro de volta para Birka. Sem problema. Alteia assentiu, lançando-lhe um olhar tranquilizador. Ah, e leve Jude com você, acrescentou Louis. Veja se ele pode ajudar na construção da arca. Entendi. Alteia não estava preocupada com a confiabilidade de Jude. Aos seus olhos, ele não era forte o suficiente para representar uma ameaça. Ela pegou um Dendemushi e o chamou. O lunariano de meia-idade se levantou. Vou preparar os outros suprimentos para Birka. Ao abrir a porta principal, deparou-se com várias figuras, cujas sombras gigantescas o envolviam. Era o grupo de Helena, de volta de sua missão. Ele acenou com a cabeça em cumprimento e passou por eles. Ao fazê-lo, notou um objeto de tamanho médio em uma carroça de madeira, coberto por uma lona pesada. Seria o ouro puro? Ele afastou o pensamento e seguiu para a primeira filial.
Uta entrou no salão, seus olhos roxos como joias, fixando-se instantaneamente em Louis. Um sorriso radiante se espalhou por seu rosto enquanto ela acenava. Quanto tempo, Louis? Quanto tempo? Respondeu Louis encarando-a. Ao lado dela, Shiraoshi olhou para Uta com seu lindo rosto confuso. Mas, nós não ficamos fora por tanto tempo assim, ficamos? Para mim, disse Uta com um sorriso ainda maior, cada dia longe de Louis é uma eternidade. Ela deu um pulinho e se jogou no sofá ao lado dele, encostando todo o corpo no dele. Shiraoshi acomodou-se em um sofá enorme ali perto, com sua cauda rosa enrolada embaixo dela e os olhos azuis piscando. Alteia pendurou seu dendemushi, com o olhar atraído para o objeto que Helena estava trazendo em sua cadeira de rodas. Ouro puro. Louis observou Helena colocar o objeto pesado, coberto com a lona, sobre a mesa. Ela desamarrou as cordas e puxou lentamente a lona para trás. Uma luz dourada irrompia, iluminando o salão. Quando a lona foi completamente removida, toda a sala foi banhada por um brilho dourado puro e intenso. Todos na sala sentiram uma sensação estranha e maravilhosa quando a luz os envolveu. Seus corpos pareciam ter parado. Que sensação estranha, disse Alteia, examinando as mãos. Exatamente como dizem as lendas. O ouro puro retarda o envelhecimento do corpo a quase o interromper completamente. Mas, você também não fica mais forte enquanto estiver banhado em sua luz. Ela franziu a testa. Parece que é melhor esperar até depois dos 50 para usar isso. Para ela, manter a aparência não era nada comparado a ganhar força. Os outros, sentindo o mesmo efeito, assentiram com a cabeça. E Helena, Uta e Shiraoshi, que já haviam experimentado isso, não se abalaram. Louis estudou o ouro puro por um instante, depois cortou um pequeno grão, do tamanho de um grão de arroz, e o jogou para Alteia. Leve isto e a fruta do vampiro de volta com você. Ele não se preocupou em criar um suporte para ele. Arcordon, com suas habilidades de moldar metal, daria conta do recado. Entendi. Alteia capturou a partícula dourada e a selou em um pequeno frasco. Ela e os outros lunarianos se levantaram, prontos para partir. Assim que fecharam a porta, Louis voltou sua atenção para o enorme pedaço de ouro puro. Um pedaço do tamanho de um grão de arroz era suficiente para conceder a vida eterna. O pedaço diante dele era gigantesco. Era mais do que suficiente para todos os seus membros principais, com bastante sobrando. Ele olhou para Helena, que estava cobrindo o tesouro novamente. Como você encontrou uma peça tão grande? Pedimos aos reis dos mares de Shiraoshi que encontrassem o peixe-lanterna e o invocassem, explicou Helena. Eu o nocautei e desenterramos isso de sua lanterna. Louis se virou para Shiraoshi com um sorriso afetuoso. Bom trabalho, Shiraoshi. Não foi nada, disse Shiraoshi, com o rosto firme. Eu também faço parte de terra. E na verdade eu não fiz muita coisa. Os reis dos mares e Lady Helena fizeram todo o trabalho. Não é verdade, disse Helena, colocando uma mecha de cabelo branco atrás da orelha. Sem você, os reis dos mares jamais teriam nos ajudado com tanta disposição. Sua contribuição foi essencial. Ela tem razão, acrescentou Uta, espreguiçando-se e bocejando. Nossa pequena Shiraoshi trabalhou muito. Em seguida, ela se jogou para o lado, apoiando a cabeça no colo de Louis com um suspiro feliz e satisfeito. Sabe, murmurou ela com os olhos fechados, nossa viagem foi quase tranquila demais. Não pegamos uma única tempestade, nenhum tsunami, nem mesmo um único navio pirata. Aliás, disse ela com a voz abafada, ouvi dizer no jardim que você desmontou completamente o Mary Geoise. É verdade? Não saiu nos jornais. Mais ou menos, respondeu Louis, acariciando os cabelos dela. Alguns prédios sobreviveram aos tremores secundários. E quanto aos escravos? Perguntou Uta. Ao ouvir a palavra escravos, Shiraoshi, que conversava com Helena, ficou imóvel. Virou-se com uma expressão tensa. Muitos de seu próprio povo haviam sido vendidos a Mary Geoise. Antes da queda de Impel Down, disse Louis, libertei um grupo de revolucionários. Fiz com que eles libertassem os escravos. Se não me engano, todos já devem estar em um navio rumo a uma ilha segura. Uta e Shiraoshi soltaram um suspiro de alívio. Que maravilha! Nesse instante, um dendemoshi sobre a mesa começou a tocar. Louis sentou Uta delicadamente, levantou-se e atendeu. Alô? É o Louis? Perguntou uma voz familiar, estridente. Louis ergueu uma sobrancelha. Morgans, por que você está me ligando? Capítulo 308. A voz de Louis ecoou no grande salão, fazendo com que as expressões de Helena e Uta mudassem. Elas se lembravam vagamente de Louis mencionar que Morgans, da Agência Mundial de Notícias Econômicas, poderia ser o Sr. Momora, a quem haviam conhecido na primeira metade da Grand Line. Agora estavam presenciando uma ligação entre eles. Imediatamente se calaram, ouvindo atentamente. Ao ver isso, Shiraoshi lembrou-se do conselho do irmão. Rapidamente criou uma bolha em volta da cauda e, sem fazer barulho, flutuou silenciosamente para fora do quarto para não os perturbar. Sobre a mesa, o dendemushi imitava perfeitamente a aparência de Morgans com sua voz estridente característica preenchendo a sala. Recebi informações privilegiadas sobre o governo mundial e tenho a sensação de que você ficará muito interessado. Nesse momento, os olhos de Louis brilharam de curiosidade. Informações privilegiadas sobre o governo mundial? Conte-me tudo. Como presidente da Agência Mundial de Notícias Econômicas, Morgans tinha inúmeros segredos. Se ele achava que Louis se interessaria, essa notícia provavelmente era significativa. Do outro lado da linha, Morgans, em sua forma completa de homem-pássaro, estava empoleirado em uma grande rocha na orla de uma floresta. Ele olhou para a esquerda e para a direita e depois de se certificar de que não havia ninguém por perto, falou animadamente. Estou lhe dizendo. Esta notícia me custou uma fortuna. Você está ouvindo isso antes mesmo dos fuzileiros navais. É mesmo? Então, quais são as novidades? Louis não estava com paciência para a conversa fiada. Ele queria as informações para poder analisá-las e responder. Morgans, percebendo sua impaciência, coçou a cabeça. Certo, certo. Vegapunk criou um lote enorme de novas armas.
Elas são baseadas no fator de linhagem de um certo grande pirata. Minhas fontes dizem que elas têm a habilidade de laser do almirante Kizaru, e algumas até possuem poderes aterrorizantes de Akuma no Mi artificiais. Uma única unidade supostamente pode aniquilar qualquer tripulação pirata perigosa com uma recompensa inferior a 300 milhões. O governo mundial está chamando-as de xerifes. Morgans fez uma pausa, dando a Louis tempo para processar a informação. Baseado no fator de linhagem de um grande pirata, com habilidades de laser e poderes artificiais de Akuma no Mi, Louis ponderou com a mente a mil. Era óbvio. Como Kuma nunca havia conhecido Vegapunk, o projeto original pacifista baseado nele jamais se concretizou. Este era o seu substituto. Louis já havia previsto isso. O governo mundial sempre encomendava armas poderosas de Vegapunk. Na linha do tempo original, Kuma era apenas um modelo conveniente e perfeito. Sua ausência não impediria a fabricação das armas. O pacifista ainda nasceu, apenas com um nome diferente. Ele os chamou de xerifes. Louis suspirou. Uma pena. O governo mundial jamais os usaria como Vegapunk pretendia. Ele olhou para trás, para o Dendemushi. E daí? Isso não pode ser tudo que você tem. Que afiados, exclamou Morgans. É verdade, tem mais. O primeiro lote de xerifes já está completo, mais de 100 unidades. Eles estão sendo enviados secretamente para os 4 mares e paraíso para testes de campo. Segundo minhas informações, o plano de Vegapunk é eventualmente colocar um xerife em cada ilha habitada. Se piratas atacarem, a unidade será ativada e os aniquilará. A voz de Morgan se encheu de um toque de admiração. Tenho que dizer, se ele conseguir isso, os ataques de piratas contra civis diminuirão em 99,9%. É uma pena. Os olhos de Louis brilharam com compreensão. O plano dele jamais dará certo, concluiu. Existem inúmeras ilhas no mundo. O orçamento do governo mundial para Vegapunk jamais seria suficiente para cobrir tudo isso. Além disso, o governo mundial nunca deixaria armas capazes de destruir alvos de 300 milhões de belis paradas em ilhas aleatórias. Elas serão usadas para caçar os inimigos do governo, o que é do seu maior interesse. Exatamente, concordou Morgans. Louis arquivou a informação, anotando mentalmente que deveria pedir a Sleimabu para obter mais detalhes. Além dos xerifes, perguntou Louis, o que mais vocês têm? O Mary Geoise e o quartel-general dos fuzileiros navais estão sendo realocados, disse Morgans. Há rumores de que o quartel-general dos fuzileiros navais pode se mudar para o arquipélago Sabaldi, para bloquear completamente o caminho para o Novo Mundo. Eles já enviaram forças para limpar as ilhas. Quanto ao Mary Geoise na Terra Santa, só ouvi dizer que está sendo transferido, mas não sei para onde. Louis ficou pensativo. No corredor, Helena e Uta, que ainda escutavam, também ficaram pensativas. A mudança do quartel-general da Marinha era compreensível. Metade da ilha havia desaparecido e o restante estava instável. Mary Geoise era uma ruína ainda maior, com sua superfície arrancada em vários metros e cortada por cânions. Era inabitável. Mas, para onde os dragões celestiais poderiam levar Mary Geoise? Pensou Uta, com a cabeça baixa. Enquanto isso, Helena polia seu martelo de guerra. É irrelevante. Eles não podem esconder. Quando chegar a hora, a Van simplesmente abrirá um portão. Alguma outra notícia? Perguntou Louis. O Dendemushi Morgan se animou. Sim. O governo mundial enviou inúmeros agentes para o Mar do Oeste e o Mar do Sul, coletando informações secretamente sobre os reinos gigantes. Muitos fuzileiros navais de alta patente foram enviados para esses mares, até mesmo o almirante Fugitora. Eu suspeito que eles pretendem recrutar os gigantes desses reinos para suas forças armadas. O objetivo final é quase certamente se preparar para uma guerra contra vocês. Os 2 reinos gigantes. Refletiu Louis. Será que é mesmo tão simples quanto o alistamento militar obrigatório? Sua mente voltou ao incidente recente, a habilidade de dominação de Mu que transformará os prisioneiros de Impel Down em demônios. Uma vez que alguém era transformado, sua personalidade era distorcida, sua força multiplicada e até mesmo a imortalidade adquirida. Se Mu conseguisse converter aqueles 2 reinos de gigantes em demônios, ele criaria um exército terrível, brutal e destemido. Some a isso os xerifes recém-criados, os futuros serafins, e a chama-mãe que Louis também aguardava. Se Mu pusesse as mãos nos gigantes dos 4 mares, seria mais uma carta poderosa em sua mão. Uta, observando seu rosto, sugeriu, devo ir? Com minha habilidade, posso controlar os gigantes e trazê-los todos para a terra. E Helena ergueu o olhar. Eu consigo lidar com Fugitora. Louis não respondeu imediatamente. Ainda não, disse ele. Mencione isso à 2ª divisão, mas vamos esperar o retorno de Ajudin antes de tomarmos qualquer atitude. Isso não era urgente. Levaria tempo para os fuzileiros navais e o governo mundial agirem, e mais importante, Louis precisava que Sleimabu obtivesse todos os detalhes do plano. E Helena e Uta não disseram mais nada, mas em suas mentes já estavam se preparando para a missão. Louis olhou para o Dendemushi e sorriu. Obrigado pela informação, Momora. Do outro lado, o Dendemushi Morgans agitou as asas. Não é nada, só um pouquinho. Ele parou de grasnar no meio do som. Como você sabia? Morgans, com sua identidade revelada, deu um pulo para trás como se tivesse levado um choque, deixando cair o Dendemushi. Ele saltou 10 metros para longe. Impossível, gritou ele. Como você descobriu? Para Morgans, ser exposto era como ser despido e jogado a um bando de bem. Ele simplesmente se sentia inseguro. Mesmo sabendo que Louis não o machucaria, ainda assim sentia um arrepio na espinha. Louis observou a mudança na expressão do Dendemushi e achou engraçado. Então essa é a alegria de expor informações pessoais de alguém. Uma sensação realmente especial. Ele se recompôs.
Sua voz está completamente diferente, mas seu tom quando fala comigo é familiar. Além disso, você mencionou uma vez uma missão de Roger que a impedia de viver no Sol. Isso condiz com sua identidade como presidente da Agência Mundial de Notícias Econômicas. O Sr. Momora não podia mostrar o rosto, e Morgans nunca desativa sua transformação Zoan. Louis olhou para o Dendemushi, mas não disse a última parte. O verdadeiro motivo era que Morgan sempre fora prestativo demais. Nunca pedia pagamento, mas sempre entregava exatamente as informações de que Louis precisava. Do outro lado da linha, Morgan soltou uma risada cansada e pegou o Dendemushi de volta. Você me pegou, Louis. Nunca pensei que você fosse juntar as peças tão rápido. Achei que conseguiria manter isso em segredo por muito mais tempo. Com a confirmação, Uta se inclinou para frente encarando o Dendemushi. Então você é mesmo o Sr. Momora, o membro dos piratas do Roger, se escondendo bem debaixo do nariz do governo mundial? Isso é insano. E Helena também sentia respeito. Viver sob uma nova identidade, bem no coração do território inimigo, a pressão devia ser inimaginável. E ele fazia isso há mais de 20 anos. O bico do Dendemushi se contorceu num sorriso misterioso. É por isso que nunca desligo a Zoan. Além disso, foi o último pedido do Capitão Roger antes de deixar o navio. Como eu poderia recusar? Enquanto falava, seus olhos ficaram vidrados, e ele parecia ter voltado 20 e poucos anos atrás, ao dia anterior ao desembarque de seu capitão. Estou confiando isso a você, Momora. Se aquele guerreiro branco, Joy Boy, aparecer, certifique-se de que o mundo inteiro veja sua forma livre. Mas então Morgans tirou uma foto do bolso, a foto de um anjo sagrado e um demônio lutando no céu. Sua expressão era complexa. Mas, capitão, será mesmo necessário esperar por aquele guerreiro branco? Enquanto Morgans estava perdido em seus pensamentos, o rosto no Dendemushi mudou repentinamente para o rosto brilhante e sorridente de Uta. Senhor Momora, pode compartilhar algumas de suas experiências? Sabe sobre viver sob o nariz do governo mundial? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.